E aí, gente, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui na nossa live de aquecimento para o nosso evento que vai ser no dia 30. As nossas lives em janeiro, né? Todas segundas e quintas. Essa vai ser a última do mês de janeiro. Na quinta teremos evento, né? Então esse evento precisa que a gente, para participar, precisa se inscrever, que é tudo muito simples e rápido, mas as nossas lives aqui pelo Instagram, se vocês gostarem, vocês podem mandar sugestões, comentários, que a gente vai continuar com elas por aí a partir do que vocês disserem aí. Mas o nosso tema de hoje é o seguinte: nós vamos falar sobre um tema que ele é muito pertinente à jornada atípica, né? Mas ele não está ligado diretamente à mãe, ele está ligado ao filho. Eu fiz questão de trazer um pouco disso, porque isso são os desafios das nossas jornadas, né? Algo um pouco fora do universo da mãe, assim, diretamente, né? Então, nós vamos falar hoje sobre os desafios da jornada atípica na escola, né? No ambiente escolar. Esse é um tema que todas as pessoas que têm um filho atípico vão passar por um grau maior ou menor de como é que eu posso dizer, de ajuste no ambiente escolar do seu filho. Porque quando a demanda chega, a escola tem que tem que mudar a postura do que ela vinha tendo em relação à criança. Então, as famílias atípicas vão ter que fazer algum ajuste na escola para que o desenvolvimento da criança continue normalmente, né? Então, eu quero trazer para vocês algumas situações que eu já enfrentei, compartilhar um pouco das minhas experiências, falar de algumas estratégias simples para criar uma relação legal com a escola, uma relação de parceria, uma relação leve, porque todos ganham nisso, né? Então, assim, boa noite para quem entrou agora. Nós vamos aqui falar sobre as questões escolares, e se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, quiserem acrescentar algo, já pode colocar no chat aí, que a gente já vai falando aqui à medida que as situações forem desenrolando, né? Então, o que a escola representa para as mães atípicas, né? Então, a escola é muito mais do que um lugar só de aprender, né? Se já para as crianças típicas ele já imagine para as crianças atípicas. Ele é um lugar onde os nossos filhos devem ser incluídos, respeitados, seguros, que tem aprendizado, que tem a parte social, tem a parte afetiva, tem tantas coisas que a gente ganha ao colocar nossos filhos na escola, né? Mas algumas vezes a gente encontra algumas situações que são desagradáveis, né? Às vezes falta de preparo, exclusão, e isso é um desafio muito comum das famílias. Então, o que acontece na maioria das vezes né, em ambientes escolares? Acontece falta de preparo da equipe, né, escolar. Muitas escolas não sabem como lidar com aquela questão atípica da criança, e isso acaba gerando um peso maior sobre as mães, sobre a família, enfim, sobre quem coordena esse cuidado ali junto à escola. A questão da exclusão social, né? Porque como não é fácil brincar com aquela criança, como não é fácil conduzir aquela criança, acontece a questão da exclusão, ou mesmo o bullying, né? O bullying, que aí o nosso filho pode estar sendo, né? Às vezes, questão de brincadeiras, né? Com outras crianças que não entendem, que são da mesma idade, ou que não entendem e fazem propositadamente. Isso aí são situações também que acontecem com frequência em escola. E aí tem também uma carga emocional e logística muito grande a gente tem que, quando essa questão atípica é identificada, a gente tem que fazer, né, toda a instrução para a escola, a gente faz adaptações na escola, ensina a escola, enfim. E aí umas escolas são mais abertas ou não a serem... aprenderem, algumas já têm um know-how de outras crianças, outras não, mas assim, a boa vontade da escola que vai ditar como é que essa carga emocional e logística ela vai se desenrolar, né? Então, por que lidar com isso é tão importante, né? Porque essa conversa com a escola, ela não pode ser um campo de batalha, a gente tem que facilitar essa relação. Todas as escolas vão ter suas questões, todas as escolas vão ter pontos que são boas, outros que nem tanto, que deixam a desejar. Mas
se a gente traz esse diálogo para um ambiente que seja de parceria com a escola, que é a primeira coisa que a gente tem que tentar ser, que é parceiro da escola, facilita demais a relação para os pais, para a criança e para a escola, né? Eu vou compartilhar aqui algumas histórias de que eu passei por vários momentos na escola com a Alice, porque ela foi, ao longo do tempo ela foi piorando. Primeiro era uma criança só com síndrome de Down, matriculada numa escola. Isso é um ponto. Depois foi quando ela chegou com outras questões graves, né? Então, eu fui com um histórico médico para uma escola e depois para outra escola eu fui com outro histórico médico. Então, passou de uma criança só com síndrome de Down para uma criança que tinha lesão medular, que tinha sido traqueostomizada, que tinha tido uma série de questões neurológicas envolvidas e atrasos, né? E a escola, por sua vez, ela fica, né, com toda a pertinência daquilo, a escola fica às vezes com medo de, pelo menos a que eu fui, ela ficou com medo do quadro clínico quando eu fui dizer o que tinha. Claro, né, a escola ela quer se respaldar juridicamente, a escola quer se respaldar do cuidado com a criança, né, eu acredito que as escolas tenham boa vontade, e isso faz com que a gente tenha que ter um cuidado muito grande desse diálogo. Então, assim, nessa minha trajetória, eu descobri, né, que a criança típica, ela é um problema administrativo da escola. E eu vou dizer por quê. Porque as crianças típicas, elas não necessitam de contratação de mais pessoas para a escola, e a criança típica, ela precisa, porque por lei, ela precisa de ter uma pessoa a mais. Então, já é um problema administrativo para qualquer escola, né, seja ela grande ou seja ela pequena. Você destacar um funcionário para estar ali com a criança, então isso já é uma questão administrativa. E eu falo nesse termo de questão administrativa porque eu vivi uma situação em que eu fui matricular minha filha numa escola e essa escola, ela já não andava, e ela ia sempre ela usava carrinho, ela não usava nem cadeira de roda, era um carrinho. E quando começaram as aulas, né, teve o período de adaptação, todos fomos para lá, eu e os outros pais, né, para fazer a adaptação. As professoras foram ótimas, só que tinha muita gente para pouco profissionais. Eu já estava fazendo a conta ali eu estou vendo aqui que tem bastante criança, mas para mim eu preciso que alguém leve ela para os lugares, porque para minha filha ser incluída, ela tem problema de locomoção, problema motor, ela tem que ser levada. Então, para ela ser levada, alguém tem que levá-la a alguns lugares. Então, nessa escola, na semana seguinte, tinha acabado a adaptação, estava tudo certo, e eu tinha levado terapeutas para a escola. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu tinha levado terapeutas para a escola, tinha ensinado alguns manejos para a professora, e eu percebi que aí na semana seguinte eu recebi um comunicado de que teria uma reunião. Até então eu pensei que era reunião com todos. Quando eu cheguei era reunião só comigo. Aí eu já entendi qual seria mais ou menos o assunto, né? Eu já entendi que era uma questão ali da questão dela na escola e o problema administrativo que tinha sido gerado. Eis que a diretora da dita escola vira para mim e fala: olha, eu queria saber quando é que ela vai andar, que a gente acredita muito nisso. Eu disse, bom, eu amaria saber essa resposta a essa pergunta. Por todos os dias que eu levo na terapia ela, para saber essa resposta a essa pergunta, quando é que ela vai andar. Ela disse, sabe o que é? É porque eu preciso contratar mais pessoas, e eu queria saber se o turno que eu contrato, sabe? Aí virou um negócio assim, e na hora eu disse, não acredito que eu estou ouvindo isso, né, de uma pessoa da direção da escola para me perguntar quando é que ela vai andar, para saber qual é o funcionário que ela destaca, qual é o turno, qual é o regime de trabalho que ele vai ter, enfim. Isso aí, essa escola, eu tive essa notícia, né, então daí a credibilidade com a escola já foi perdida. Esse foi um caso extremo, que não é o que acontece na maioria das escolas, mas enfim, essa situação aconteceu com a gente, e daí eu entendi, né, que a reunião era só comigo, que era um problema administrativo, que a mulher não sabia, e se eu saísse da escola seria um alívio, porque daí ela não teria que destacar ninguém, já estava com tudo resolvido, que estava tudo certo, e as coisas iriam acontecer como elas queriam. Ela até disse, não, nem precisa. Aí eu fiz, não, então desse jeito como a relação de confiança foi quebrada, como é que eu ia deixar minha filha nessa escola? Então ela ficou,
eu preferi tirá-la da escola, né? E aí a mulher nem fez muita questão, já devolveu mensalidade, devolveu tudo, para não ter grandes problemas. E eu entendi depois que eu fui procurar outras escolas e já estava perto da época do carnaval. Então é sobre isso que eu quero falar. Eu entendi que existe uma espécie de cota, uma cota velada, uma cota secreta de crianças atípicas, né? Para as escolas receberem. Porque assim, elas dizem que a gente... você tem um número de profissionais ali para atender a criança, é a justificativa que a escola dá. Então, assim, quando você vai matricular uma criança na escola, aí ela diz assim, olha, nós não podemos receber esse aluno aqui porque a gente tem que dar o melhor atendimento possível e nós já temos X crianças, são 2, 3 crianças, sei lá. Tudo bem, eu sei que isso demanda bastante do quadro de funcionários da escola, mas enfim, nesse caso específico, eu fui atrás depois de 9 escolas depois que eu tive esse incidente com essa escola. E aí, nessas 9 escolas, quando eu ligava, eu dizia, olha, aqui eu que estou com uma filha, queria saber se tem vaga para a idade de X anos. Eu não me lembro qual era a idade, sei lá, 4, 5 anos. Ah, tem sim, não, beleza. Então, eu queria saber, aí eu dizia tudo, aí eu dizia, tem vaga, tá tudo certo, tá. Agora, eu queria dizer uma coisa, minha filha é especial, tem vaga ainda? Ah, olha só, veja bem. Então, aí eu fui entendendo sobre essa cota. Ninguém fala sobre isso, mas existe uma cota nas escolas que tem, né, para ela receber aquela quantidade de crianças para atendimento da criança e logística da escola. Então, em algumas eu visitava a escola, porque não pode dizer se tem vaga, se não tem vaga. Eu ia lá e aí não tinha vaga quando eu dizia que era especial, enfim, atípica ou qual é a denominação que queira chamar, né? Então, essa foi uma questão, foi uma situação bem chata, porque logo depois veio a pandemia, daí não precisou de escola, aí ficou sem escola mesmo e tudo ficou, né? Mas foi uma situação muito desagradável, que é uma coisa que não é raro de pais de filhos atípicos, porque eu tenho 2 filhos, uma coisa é matricular em outra escola, outra coisa é matricular o outro, então são situações bem diferentes que a gente enfrenta, e a escola ela tem esses, né? E nessa outra escola, ela tem nessa escola eu tive esses ruídos, e numa próxima escola que eu fui procurar, eu fui lá na escola, e a escola teve bastante boa vontade quando ela foi falar, né, sobre ela teve medo, claro, porque a lista de problemas era grande, mas eu notei da escola bastante boa vontade, e eu queria sensibilizar a escola para dizer que tudo bem, ela já estava com liberação médica para frequentar a escola, só que ela era muito frágil, né? Então, eu disse para a escola, olha, o meu filho, ele segura a irmã, ele maneja a irmã, então não tem por que vocês terem medo. Eu, na minha tentativa porque eu não podia entrar na escola para manejar, porque era época depois da pandemia, que não podia, enfim. Foi uma situação também, mas essa escola inclusive a escola que ela estuda agora, era uma escola menor. Essa situação que eu falei foi uma escola maior, né? Que eu achei que a escola maior ela teria mais infraestrutura. Não necessariamente, e a infraestrutura ela depende muito da boa vontade e da relação boa que você tem com a escola. Se isso dá match, beleza, vai ser tranquilo. Então, se não for, vamos ter problemas. E isso daí, essa nova escola que eu coloquei, eles tiveram bastante boa vontade, né? Apesar dos medos que tinham em receber, e falava, a gente vai ter que preparar as crianças para recebê-la, porque, né? No fim, era um medo dos adultos de receber a criança, porque a criança, quando, né, encontra uma outra criança, elas são da mesma coisa. Criança, quando vê outra criança, ela foi na escola, juntou a cadeira, sentou-se, brincou de massinha com os outros convidados, então não houve nenhum problema de interação, não houve nenhum problema de integração com ela, com as outras crianças, né? Nessa situação específica, dessa nova escola que eu fui procurar. Então, assim, o preparo era, na verdade, para os adultos, e eu sabia já disso. E ela foi muito bem acolhida, né, nessa escola nova. Então, assim, esse manejo, aí eu falei para eles exatamente isso. Eu não tenho problema de ensinar, fiquei por semanas ali na frente da escola, não podia entrar. Se tiver alguma coisa, pode me chamar que eu tô aqui. E essa escola teve muita boa vontade, né, porque ela precisou fazer, a criança que ela é deficiente, como é o caso da minha filha, física, ela precisa fazer adaptações também, na infraestrutura, anatômicas não, perdão,
precisa fazer adaptações na infraestrutura dela, né? Então, a carteira, ela tem que ser moldável para a carteira de roda e não pode ficar muito grande, porque senão fica muito diferente das cadeiras dos amigos. A gente tenta fazer um negócio mais ou menos parecido. Tem que ter rampa para entrada, tem que ter banheiro perto, a sala tem que ser sempre térreo. Então, é uma série de alterações, né? Para criança, no caso, a deficiente físico, tem outras questões atípicas que elas não demandam de tanta infraestrutura da escola. No caso da deficiência física, sim, ela demanda. Então, isso aí tem que ser tudo tem que ser conversado para que isso seja feito, né? Então, assim, a escola tem bastante boa vontade e eu ensinei ali, lembrando que a escola não é um ambiente terapêutico, né? O ambiente terapêutico é a clínica, onde ela faz tratamento, mas a escola, ela é um ambiente que recebe ela por muitas horas, recebe as crianças por muitas horas e que tem que estar com o mínimo de preparo para poder atender e conduzir as situações dentro das questões escolares que vão ter, né? Então, assim, essa questão do manejo com a escola, a gente tem que aprender a ouvir a escola. Tem situações que a gente vai ter que ser incisivo e exigir aquilo que, né? Não, olha, preciso que tenha isso, preciso que faça dessa maneira, como é que a gente pode fazer. Outras vezes a gente vai só ouvir a escola. A escola só quer ser ouvida. Ouvida daquele medo que ela tem de manejar alguma situação ou do não saber. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente pode trazer profissionais para ajudar a escola, que foi o caso que eu fiz, né? Então, os profissionais para ajudar a escola. Aliás, tinha trazido na outra já também, né? Já tinha tido reuniões com outros profissionais dentro da escola para poder tornar o ambiente mais... quanto mais confiança a escola tiver com a situação do nosso filho atípico, melhor vai ser o aproveitamento deles, melhor vai ser o conforto da escola, melhor vai ser a experiência como um todo, né? Tudo é sobre experiência. E eu dizia para eles, olha, eu faço dessa forma, mas vocês podem testar com ela. Ela fala, então teste. Tem crianças que não falam, né? Então tem situações atípicas que as crianças não falam. Então, daí você tem que ter um pouco mais de tato. Mas mesmo assim, muitas vezes a criança dá sinais de outra maneira. Você tem que aprender que não necessariamente a linguagem verbal é aquela linguagem onde a gente se comunica. E tem profissionais maravilhosos que têm esse tato e esse perfil de perceber essas situações, né? Queria eu que em todas as escolas tivessem pessoas assim, com esse tato, para poder conduzir situações das mais diversas, né? Eu vivi outras situações também em que professores tentavam dar conta de uma criança que estava desregulada e ela estava muito... Não era da sala da minha filha, e uma outra profissional chegou, em um minuto ela, né, contornou a situação, trouxe a situação para um ponto onde ela precisava e acalmou a criança, mas enfim, essas situações são cada vez mais frequentes porque as crianças que antes elas eram há 30, 40 anos, sei lá, elas eram escondidas em casa, hoje elas estão em todos os lugares, né? E que devem estar e devem ocupar esses lugares. As crianças com os mais diferentes níveis de autismo ou as crianças com as mais diferentes doenças raras, deficiências físicas, comorbidades várias, elas estão em ambientes escolares, né? Convivendo com outras crianças como devem estar e como devem ocupar esses espaços, né? Então, cabe a nós fazer essa ponte com a escola, né? Tem pais também que escolhem não levar para a escola e tá tudo bem. A escola é um ambiente que deve acolher. E se a escola ela não consegue, se a criança ela não consegue, não está tendo eu tenho uma situação de uma conhecida minha que o filho já era adolescente e ele já tinha frequentado a escola e para a família, estava difícil levá-lo na escola, porque era mais sofrimento do que alegria levar a criança na escola, naquela diária, E ela, depois de muito sofrimento, ela optou por não levar na escola. Então, assim, a criança foi designada a outras atividades, a outras funções que ela fazia, teve um outro manejo, mas a escola, nessa situação, ela não estava, a criança não estava sendo aproveitada na escola, a criança estava em sofrimento de estar na escola, né? Então, tem essas situações também. Tem as mais diversas, né? Tem pais que deixam na escola e largam para a escola a responsabilidade de conduzir tudo, tem outros que são muito participativos, tem outros que têm vergonha de levar na escola para não expor a deficiência do filho, então deixa mais né, em casa, enfim.
tem de tudo. Mas a escola, ela tem que... É um local de diversidade, né? Então a escola é um local super importante, porque é um local de diversidade e que a gente não... hoje, em tempos de deletar, de cancelar pessoas, enfim... ou, eu diria, em tempos também de incluir bastante... a escola é um lugar onde o nosso filho ele é respeitado, onde ele é, né, onde deveria ser pelo menos, né? Onde ele é direcionado, onde ele deve ser respeitado, a individualidade dele, as potencialidades dele, no que ele conseguir fazer, né? Ele vai ter limitações, vai ter dificuldades, a gente já sabe porque ele é nosso filho. E a gente tem que encontrar uma maneira de facilitar para a escola, né? Então, dar ferramentas para a escola, lembrando que no ambiente terapêutico, mas dar ferramentas para a escola, para que a escola consiga ajudar ao máximo nosso filho e integrá-lo, né? Então, eu na escola, eu pesquiso, eu dou uma sondada em tudo. Eu pesquiso o que ela tá brincando, com quem que ela tá brincando, se tá brincando com todo mundo, se as regras do que brinca estão valendo para todos, ou se a regra é só para aquela que é mais difícil brincar com ela, né? Eu pesquiso, por exemplo, os pontos de dificuldade dela. Então, se eu sei que ela vai ter trabalho, por exemplo, na educação física, que é mais difícil incluí-la, o que estão fazendo, né? E a escola sempre manda um boletim, um relato com fotos, enfim, do que estão fazendo. Então, pelo menos em algum momento foi feito algo, né, que eu sei. Mas essas questões eu sempre tô pesquisando. Né? As coisas que dão mais trabalho de fazer, no caso, incluir dentro da deficiência, dentro da limitação que ela apresenta, são as coisas que eu vou pesquisar. E como ela tem troca comigo de falar, eu sempre pergunto, e, inclusive nas brincadeiras, né? Eu vou sondando as brincadeiras para ver o que está acontecendo, se ela como é que está sendo o sentimento dela em relação às coisas que estão acontecendo na escola, se ela está conseguindo acompanhar. É claro que algumas coisas de mais complexidade ela não acompanha, mas eu sei que ela tá ali, tá no jogo, né? E em crianças que elas não têm a questão verbal, é bem importante a gente pesquisar, até com os professores, como é que tá sendo, se a criança está sendo direcionada, né? Se a criança o que ela tá fazendo daquele tempo que não seja na sala de aula sentada com o professor assistindo a disciplina, né? Então... assistindo a aula, né? Porque a escola vai muito além das letras, né? Então, assim, eu diria que alguns pontos são importantes para a gente superar esses desafios com a escola. Então, assim, estabelecer um canal de comunicação muito aberto com a escola, né? Conversar com os professores, conversar com a coordenação, explicar a realidade do filho sem explicar a realidade como ela é mesmo, né? As limitações são essas, as potencialidades são essas também. Então, assim, eu dizia sempre que eu chegava lá na escola, eu dizia, olha só, minha filha está sentada na cadeira, mas eu quero que ela faça tudo que for possível que todo mundo fizer. Eu não quero que ela seja poupada de nada, eu quero que ela seja ajudada do que ela não consegue fazer, né? É diferente. Eu não quero que ela seja poupada, eu não quero que faça por ela, eu quero que faça com ela, né? E fazer junto permite que ela cresça, permite que ela tente, permite que ela pelo menos se preste a tentar alguma coisa, o esforço de fazer algo, né? E ela consegue, né? E se a gente faz pela criança, ela não vai ter o desconforto de tentar fazer algo para poder vencer aquela etapa, né? Então, para nós aqui, a nossa parte motora foi uma parte, é uma parte bem difícil, porque vindo de uma lesão medular, as questões motoras elas são muito difíceis, então escrever é um parto, a questão de fazer coisas, escrever em linhas, em cima, embaixo, isso tudo, essas questões espaciais, elas são mais complicadas. Mas quando ela começou na escola, ela fazia a professora me dava, faça uma igreja, ela fazia um risco, faça uma estrela, era um risco, tudo era um risco porque, né, enfim, não tinha nem repertório, nem coordenação motora. Mas a gente foi lá, foi indo com os profissionais, ela foi treinando, muito treino, mas assim, muita boa vontade também da escola, professores bons que estão ali com ela. Então, assim, boa vontade, eu diria boa vontade, assim, a principal coisa que tem que ter na escola para a gente poder estabelecer esse canal legal de comunicação, né? Então, assim, um outro ponto
sugerir adaptações, né? Então, você, pai, mãe, você já sabe quais são as questões que podem ser melhoradas. Então, assim, se possível, sugira coisas para que a escola tenha mais celeridade no ajudar do seu filho, né? Então, até a própria questão de conteúdo, que é uma questão que às vezes a escola não faz, mas assim, a adaptação de conteúdo para criança atípica, ela faz bastante diferença, né? No nosso caso ali, a Alice, por exemplo, ela precisava, uma entre as adaptações que precisava era que assim, não tivesse muita coisa numa folha, porque ela se atrapalhava. Então, assim, pedir muito que coloque, por exemplo, eu coloco a pedir, coloca uma folha aqui, uma folha ali, para que apareça só a atividade que ela está fazendo. Então, assim, eu ensinei para a escola como é que deveria ser, e a gente tem que buscar para cada limitação e especificidade do nosso filho, qual é a melhor forma, né, de fazer. E isso eu fui buscar lá, junto às terapeutas dela, como eu podia ajudá-la, trazendo coisas para a escola, né? Então eu levo coisas e os terapeutas também vão lá na escola para poder ajudar. Incluir a escola no processo, né, terapêutico também, a escola, convidar a escola para participar desse processo terapêutico, para estar por dentro dos avanços, das modificações. Por vezes a escola ela fica com a ideia fixa do que a criança era quando entrou e a criança evolui e a escola às vezes fica com dificuldade dificuldade barra medo, né, de dar um passo à frente e ver que a criança evoluiu, que ela não precisa mais daquele suporte todo, a criança precisa disso e disso e disso, menos coisa do que ela precisava, esse passo para a escola, a gente tem que ir lá e dizer, olha só, vamos lá, ela melhorou e aqui pode ficar tranquilo, a gente tem que dar essa tranquilidade, essa confiança para a escola também, né? Já falei da questão da parceria, mas eu acho importante demais a gente voltar aqui à questão da parceria, buscar aliados dentro da escola, né? Então, assim, ouvir bastante, falar quando for preciso, mas, assim, ser empático com as pessoas, os coordenadores, os diretores, mostrar que a gente quer estar em conjunto, quer estar junto, e as famílias que participam, as crianças deslancham na escola, independente da dificuldade que elas tenham, porque essa rede que a gente forma com a escola, esse conjunto que a gente forma com a escola, é o que faz a criança deslanchar. Haroldo, Abuana, vulgo meu irmão, tá falando o seguinte, que essa sacada de que os pais protagonistas para direcionar a escola sobre qual capacidade de reforçar. Sim, esse direcionamento ele é muito importante. Inclusive, em um dado momento que tinha uma mãe com bastante dificuldade de aceitar, eu até comentei isso em outras lives, o tamanho e a importância da escola, tinha uma mãe com dificuldade, falando comigo, que estava com dificuldade de entender e aceitar que o filho era diferente. Eu disse, que tal se na escola você pudesse dar mais ferramentas para a professora para poder ajudá-lo? O que você acha de procurar informações para você dar mais ferramentas para professoras? Então, assim, foi nesse argumento que eu consegui convencer essa mãe para o direcionamento melhor do filho, para ela procurar ajuda, atendimento, e para ela procurar, iniciar esse processo de entender, entender e aceitar. Entender não, ela já tinha entendido, ela não estava querendo aceitar que ele era diferente, né? Então, eu usei a questão da escola para dar esse direcionamento para que a mãe pudesse ter essa abertura maior. Então, uma outra coisa também é preparar o filho emocionalmente, né? Então, assim, não vão ser só flores na escola. Eu acho ótimo quando minha filha tem, alguém puxa estojo de alguém ou faz alguma coisa assim, que ela tem conflitos com outras crianças, porque eu não quero que ela seja poupada, eu quero que ela, lógico que não em situação de desvantagem, mas eu acho maravilhoso quando ela tem conflito na escola, porque eu sei que ela tá se integrando, eu sei que isso é uma coisa que acontece com criança, ela tá indo, ela tá fazendo, as outras crianças estão entendendo que ela é uma como outra qualquer, apesar das limitações dela. Então eu vibro quando ela vem suja, ou quando tem alguma coisa que ela precisou se colocar. E eu ensino ela também que a escola é um lugar de muito respeito, né, dos outros amigos da professora, mas ela também tem que ser respeitada, né, e dentro do que ela entende, e ela entende isso, ela se coloca, se posiciona sempre para limitar o espaço dela, dizer, esse aqui é meu espaço, e esse aqui tá avançando aqui no meu sinal. Então,
a tendência dos pais deve ser deixar cegamente a escola agir e não participar desse ensino particularizado. Dá trabalho, né? Dá trabalho participar, mas os resultados são excelentes, né? A gente tem que estar junto, perto, trazendo, ensinando, e é um processo que ele não acaba, tá, gente? É um processo que a gente vai indo e vai fazendo. Primeiro quando começa a escola é uma demanda, depois quando vai no desenrolar é outra, e a gente vai indo, esse processo, essa checagem, essa avaliação e nesse ensinar, eles vão sempre acompanhando a gente em todo o período escolar. Não é fácil, mas é sempre possível. Então, já tive situações que ela se machucou na escola. Eram as coisas simples, mas a escola estava tão apavorada que ela tinha se machucado que eu fui acolher a escola em vez de acolher a minha filha, né? Era uma bobeira, ela tinha caído, a escola me ligou apavorada, olha, ela caiu, se você puder vir aqui. E eu entendi que naquele momento quem precisava de acolhimento era a escola, e não ela. Ela estava bem, mas a escola queria me dizer que ela tinha caído e que tinha acontecido, e meu Deus do céu, então eu fui lá acolher a escola, também tem dessas, né? Então, gente, a inclusão, ela não é só sobre a criança atípica, ela é sobre toda a comunidade escolar, para lidar com essas diferenças, lidar com essas questões que vão sendo... se a gente tiver habilidade para lidar com isso, a criança vai deslanchar, né? E o nosso relacionamento também com a escola, né? Então, a escola, para mãe atípica, a escola é um local que... Primeiro, é um local precioso. É um local que a gente, quando a criança vai para a escola, é um local que a gente tem tempo para trabalhar, tempo para fazer nossas coisas, tempo para o que você, né, tiver que fazer neste tempo. Mas a escola é um local em que a criança está sempre aberta, ela tem lá um CNPJ que responde por ela, é um lugar de desenvolvimento, de ganho. Você sabe que seu filho vai estar sendo, né, de olho, mas ele está sendo, gente, está sendo de olho, mas ele está sendo direcionado, está bem conduzido, está crescendo, está aprendendo dentro das limitações que ele possa. Então, a escola, para nós, famílias atípicas, eu não vou dizer nem mães, para as famílias atípicas, é um local de extrema importância e que a gente... se bem conduzida essa relação, e eu não tiro a nossa responsabilidade enquanto pais de estar junto e de ensinar e de fazer com a escola, do mesmo jeito que eu disse que eu faço junto, estou lá junto para que a gente possa ter a melhor relação possível. Então eu queria, eu coloquei aqui algumas coisas das nossas vivências aí em escola, são várias, né, vivências, mas eu coloquei algumas aqui que eu fui lembrando e falando, e queria saber se tem algum comentário que vocês queiram deixar, alguma observação que tenham a fazer. Enfim, esse é um espaço aí que está aberto para quem quiser falar alguma coisa, colocar alguma coisa. Estou lendo aqui os comentários, mas a escola é um local... E vão começar as aulas agora, né, em fevereiro, então é tempo de retomar todo esse processo. Então, cada turma que troca, cada professor que troca, a gente vai fazendo nossas análises, nossas contribuições. Se é na mesma escola, a gente já tem esse benefício de conhecer. Se é uma escola nova, a gente vai ter que começar tudo de novo, e a gente vai começar de novo, sim, porque isso é muito importante, e é ferramenta que a gente dá para que o nosso filho se desenvolva. Gente, então, nosso papo sobre desafios na escola era esse. Eu queria convidar vocês para participar do nosso encontro com mães atípicas, que vai ser na próxima quinta-feira, que vai ser, daí você precisa fazer inscrição aí, clica no link da bio aí do Instagram, fácil, bem rápido, vai ser daí com outras coisas, a gente vai trazer outros assuntos dentro da maternidade atípica, daí voltado mesmo para mães. Esse aí foi um assunto que eu trouxe dentro da questão escolar, que é um assunto que ele não é direto sobre os pais, sobre a mãe, mas ele tem toda, né, a pertinência e a participação. Então, como a Liz lida com as habilidades que o colega desenvolve primeiro em relação a ela. A Liz, ela não se importa muito com isso. Ela não é, obviamente, das primeiras da sala, mas ela entende as dificuldades dela com muita pertinência. Ela sabe que a letra dela, ela é diferente da letra dos amigos, ela sabe que os desenhos são diferentes dos amigos, mas eu vou lhe dizer uma coisa, ela não se importa com isso. Ela tá ali atenta às coisas que ela consegue fazer, e eu digo muito, eu falo muito com ela sobre isso. O que você consegue, filha. Ela não se importa muito, eu diria.
não sei se mais para frente, mais velha, ela vai passar a se importar. E eu lhe dou um exemplo sobre isso. Eu queria que ela fizesse a capa dos cadernos dela. E ela foi fazer a capa dos cadernos e o desenho ficou, né? Eu imprimi o desenho, era só para ela pintar, né? Primeiro eu ia fazer o desenho e disse, não vai dar certo isso aí de fazer o desenho, porque ela tem muito rudimentar, né? Os traços. E ela foi fazer o desenho e ela pintou o desenho. Mas assim, a pintura é daquele jeito, né? Sai das bordas, faz de qualquer jeito, enfim, do jeito dela, não é de qualquer jeito, é do jeito dela. E aí eu disse, teve uma que ficou meio muito fora, assim, e eu disse, minha filha, você tem certeza? Você quer que a mamãe imprima o outro? Eu sem querer dizer que tinha ficado meio puxado, né? E aí ela disse, não, esse aqui tá lindo. Eu disse, tem certeza, filha, que você quer levar esse caderno pra escola desse jeito? Você gostou disso aí? Aí eu fui entendendo, não, Fernanda, se ela não tá dizendo pra você que tem alguma coisa de errada, quem é você que vai apontar o que tá errado no caderno? É errado não, né? O que tá em desacordo com o padrão estético que eu estabeleci. Se pra ela tá bom aquilo ali, eu disse, você quer com esse caderno? Ela disse, sim, vou com esse caderno, tá ótimo, mãe. Então, esse é o seu caderno, você fez o seu desenho, então é este do jeito que você vai levar para a escola. E assim nós fomos, tranquilamente. Então, assim, ela não tem muito problema em relação a isso, não. Então, aí, eu acho que é uma coisa muito dela também, né? Ela é muito autêntica e eu tive que acolher, né? Porque eu ia fazer o quê? Eu ia levantar, eu já tinha levantado a bola e perguntei. E como ela estava muito firme, eu queria ver essa firmeza dela. Eu queria ver que ela estava preparada para que se alguém falasse alguma coisa, ela respondesse do mesmo jeito que ela respondeu para mim, com toda a sobriedade que ela me disse. Isso aqui tá ótimo. Né? Então, é mais ou menos por aí o que eu tento, né, falar com ela, ter aqui, que isso aí é a conversa da gente de casa, né? Então, essa é a minha parte de casa que eu faço com ela para que ela tenha que ela possa ter o máximo de desenvoltura que ela conseguir, né, dentro das limitações que ela tem, né? Mas é por aí. Então, mais alguma pergunta? Mais alguma? Tenho muitos casos para contar, mas assim, teríamos que ter muitas lives. De escola, então, é sempre bastante desafio. É um ambiente desafiador, mas é um ambiente muito bacana. É um ambiente muito... que é um ambiente que ela gosta muito, ela tem muita pertinência da escola dela, muita propriedade, as crianças vêm lá na rua e dizem, olha, ela estuda na minha escola, ela estuda na minha escola. Isso é altamente gratificante pra gente, que crianças de outras séries que encontram ela na rua, no shopping, dizem, olha, Elisa, você... Então, assim, isso é muito bom, porque eu vejo que é um ambiente que ela é muito acolhida, ela é muito integrada, ela é muito parte daquilo ali, né? É sempre muito bom. Gente, então eu vou ficando por aqui, agradeço todo mundo que esteve aqui comigo, que me ouviu, se quiser deixar comentário, se quiser dizer que gostou, se não gostou, estamos aí para isso. Então, espero ter contribuído, trazido alguns insights para quem está nessa jornada, para quem não está também, que tenha sido um momento de uma boa conversa. E, mais uma vez, queria lembrá-los sobre quinta-feira, evento para mães atípicas, mas quem não for mãe atípica também está convidado, é gratuito, online, 8 horas, igual hoje, no mesmo bate horário, porque bate canal não vai ser lá, clica no link da bio, e aí faz a inscrição lá para poder participar, tá bom? Então, muito obrigado a todos, tenham uma excelente noite, e até a próxima, então, com outros assuntos aí da jornada atípica. Muito obrigada, um beijo para todo mundo!